Deputada bolsonarista que, assim como toda a sua turma, está sofrendo muito com a prisão do condenado inelegível, tenta defender o indefensável falando muita groselha na Comissão de Direitos Humanos. Mas a Erika Hilton estava lá, meus amigos. Ela ligou a metralhadora e nos deu um presente de Natal, destruindo os bolsominions e despejando só verdades. Se você quer lavar a sua alma hoje, é só ver esse vídeo até o final. Se a gente for pensar, por exemplo, no grau de importância desses dias nacionais, eu só realmente fico um pouco chateada, eu diria, porque a gente deveria também olhar dias nacionais que deveriam ser votados aqui na Câmara, como, por exemplo, o Dia do Nascituro, que ele é absolutamente secundarizado, escanteado. Isso sempre quando eu me deparo com uma pauta dessa, eu sempre percebo que, de alguma forma, a gente não hierarquiza direito os princípios e os valores. E aqui, senhor presidente, também não poderia deixar de fazer menção, nesse momento, diante do momento crítico que a gente está vivendo no nosso país. A gente está diante de diversas injustiças, de arbitrariedades, abusos, atropelos. Quantas e quantas vezes a gente vê aqui nessa Câmara dos Deputados pessoas aplaudindo os abusos, inclusive abuso de poder. Agora a gente teve a injusta, covarde perseguição política, que é travestida de justiça, de vingança. Então a gente vê, por exemplo, o maior líder político, que é o presidente Bolsonaro, sendo injustamente preso, por exemplo. Ele poderia muito bem estar comendo acarajé na Bahia, mas não, está preso injustamente. Então, senhor presidente, aqui fica também o meu repúdio. Aqui a gente está numa comissão, por exemplo, de direitos humanos. A gente poderia também estar discutindo violações de direitos humanos de tantos grupos e, infelizmente, a gente vê a seletividade nessa defesa. A gente vê pessoas que dizem lutar pelos direitos humanos, mas invisibilizam a luta daqueles que realmente são injustiçados. Eu citei, por exemplo, o Nascituro, que é invisibilizado. Citei, por exemplo, a luta dos presos políticos, que também muitos sofreram ali, e há denúncias graves de violação de direitos humanos, que essa comissão deveria estar se deparando para não só discutir, mas para tomar providências cabíveis, porque faz parte da comissão. Incrível que muitas vezes a gente vê a comissão que se volta, às vezes, contra uma mãe, como a Júlia Zanato, a deputada que estava ali exercendo a sua maternidade com seu bebê de colo, e aí essa comissão se levanta contra uma deputada, contra uma mãe que está no exercício da sua função. E é aquilo, tem muita gente que diz que é a favor, por exemplo, da maior inserção da mulher na política, mas não busca entender que a mulher tem que compatibilizar a sua vocação à maternidade também. E da mesma forma, senhor presidente, com todo respeito ele fala isso, me preocupa a gente também não se voltar com a mesma veemência contra violações de direitos humanos que ocorrem com presos políticos, com senhorinhas com Bíblia nas mãos. Um general de quase 80 anos, que foi injustamente preso, de uma forma covarde também, o tratamento que é dado a ele, degradante. Então, quer dizer, a gente tá numa comissão de direitos humanos, senhor presidente. E se a gente não puder falar sobre isso, eu não sei onde que a gente pode falar. Eu ia me ater a falar apenas do projeto em si, mas não posso, diante do exposto colocado nesta comissão, não me ater a alguns detalhes. Primeiro, a alegria do Brasil e da democracia diante da resposta contundente e séria dada pelo judiciário brasileiro a criminosos, bandidos, inclusive que queriam violar o uso de tornozeleira eletrônica. A deputada que me antecedia falava que Bolsonaro poderia estar na Bahia comendo acarajé. Poderia mesmo, se não tivesse atentado contra a democracia. Poderia mesmo, se não tivesse planejado matar o presidente Lula, o presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Poderia estar na Bahia, poderia estar em Belém, poderia estar onde está, mas estava cumprindo prisão domiciliar na casa dele, tentou, com uma ferramenta, destruir a tornozeleira eletrônica, deu várias versões à justiça. Primeiro falou que foi uma topada. Ah, dei uma topada numa porta. Aí depois não foi mais a topada. É que ele teve curiosidade. Olha que menino sagaz, curioso. Queria saber, queria estudar eletrônicas naquele momento. Não convincente dessa afirmação, na própria PF diz que ouvia vozes, que escutava vozes. Como que o maior líder do país, segundo os deputados que estão obstruindo esta casa, pode estar nesse estado de dizer que ouve vozes de uma tornozeleira eletrônica? Que está escutando vozes de um objeto que está ali para nos proteger dos crimes que eles cometeram. O Brasil está feliz, porque pela primeira vez na história nós estamos assistindo generais de 4 estrelas respondendo por seus crimes. A democracia é para todos. Todos precisam respeitar a democracia. Aqueles e aquelas que não respeitar irão fazer jus ao nome deste partido. PL, que é o partido da papuda lotada. É Ramage, é Bolsonaro, é Augusto Heleno, é Anderson Torres. Agora, o próximo é Eduardo Bolsonaro. Carla Zambelli, que fugiu. Ramage, que fugiu feito uma ratazana. Nem as ratazanas fogem como Ramage. Porque se você vai enfrentar uma ratazana, ela te enfrenta de volta. Não foge escondida, clandestinamente, se apoia em um atestado médico para continuar a votar dentro desta casa, a usar dinheiro do povo, recurso público para atacar a dignidade das pessoas e do Brasil. O Brasil soberano é um Brasil democrático, é um Brasil que acredita na justiça social. Hoje nós tivemos um passo muito importante. A sanção por parte do presidente
presidente Lula do projeto de lei que garante a isenção dos impostos para aqueles que ganham até 5 mil reais. Esta casa, este parlamento, a sociedade brasileira não permitirá ser confundida com esse histerismo. Quer defender bandido? Vai defender o vereador lá do PL que foi preso no Rio de Janeiro porque ajudava as facções criminosas a construir barricada. Os bastião da verdade, os bastião da justiça, os senhores de bem das igrejas, pais de família, com seus partidos em frangalho. Porque só tem bandido no partido, porque tá sendo todo mundo preso, um atrás do outro, envolvido com crime, envolvido com facção, envolvido com corrupção, envolvido com tentativa de golpe. Este é o partido do maior líder do Brasil, segundo eles? Este é o Brasil que nós queremos? Aí eu acho engraçado que agora o discurso de bandido bom é bandido morto parou. Agora se fala no princípio da dignidade humana. Este, sem sombra de dúvida, é o único bem que estas prisões estão fazendo. Porque aqueles que aplaudiram o massacre praticado lá no Rio de Janeiro com um fracassado modelo de segurança pública, agora, para defender um senhor que usou uma ferramenta para violar uma tornozeleira eletrônica, vogam aos direitos humanos, ao princípio da dignidade humana, mas é só quando se fala dos seus comparsa. É quando é para proteger os seus aliados. Porque quando é para falar das mulheres mães, das vítimas de violência, das vítimas de estupros, que não merecem levar adiante uma gravidez fruto da sua violência, a deputada citava o caso da deputada que, a mãe não pode... Uma mãe que leva um bebê recém-nascido em um ambiente onde há alto risco de bomba, de tumulto, de correria, acho que nós poderemos colocar que esta criança foi usada como escudo. E aí a gente não pode confundir as narrativas. A gente não pode permitir que se tente eufemizar, se diluir aquilo que de fato é. Porque ali não era uma mãe trabalhadora, como muitas mães no Brasil são, sem vaga de creche, sem ter onde deixar seu filho, passando 1 milhão de perrengues nesse país e trabalhando de maneira digna. Ali era uma deputada oportunista, se aproveitando de um bebê recém-nascido para tentar criar um escudo contra uma ação covarde, antidemocrática, arbitrária e de baixo nível, como é a prática desses setores, que foi tomar a mesa da presidência para impedir os trabalhos, porque, volto a dizer, usam o poder público, usam a Câmara dos Deputados para fazer daqui um curral, um puxadinho, o cercadinho da família Bolsonaro. Acabou! Bolsonaro está condenado, está cumprindo pena, e vou te dizer mais, está cumprindo pena em uma cela que é melhor do que a casa de muita gente nesse país. Tem ar-condicionado, tem televisão, tem vigilância 24 horas. Quem é que tem alguém cuidando de você 24 horas por dia? Quantos brasileiros têm ar-condicionado nos seus quartos no Brasil? Bolsonaro tem. Condenado, pagando a sua pena, não há politicagem do processo. Trâmite julgado com direito de ampla defesa, com direito ao contraditório, foi ouvido, conseguiu colocar, as provas são contundentes. E o Brasil e a democracia brasileira, que apesar de jovem, se demonstra firme, manda um recado aos fascistas, aos amantes da ditadura, que nós não teremos espaços, que se atentar contra a Constituição, que se atentar contra a dignidade do Estado democrático de direito, vai ter o mesmo fim desses que estão cumprindo penas, ou vai ter que andar que nem Eduardo Bolsonaro e Ramagem, clandestinamente, fugindo, dando golpe, se escondendo feito baratas, porque é isso que esses deputados estão fazendo, se escondendo feito baratas. Eram valentões, diziam que bastava um cabo e um soldado, e agora ninguém nem sabe por onde anda, porque covardem, porque estão fugidos, são foragidos da justiça, são a vergonha desta casa. E que bom que o ministro Alexandre de Moraes mandou a determinação que nós esperamos veementemente que o presidente Hugo Mota cumpra essa determinação de cassar este mandato. Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Carla Zambelli e toda esta corja que nós voltamos a dizer da papuda lotada, porque cada dia vai um. Daqui a pouco vai ter que fazer uma papuda para o PL, papuda do PL, porque sempre vai alguém, é um crime novo, é envolvimento com não sei o que, é envolvimento com não sei o que lá. Aqui nos corredores bradam a honestidade, a verdade, a justiça. Tem que matar no morro, porque lá todo mundo é vagabundo, lá só morreu traficante, lá todo mundo é bandido, lá ninguém presta. Aqui é todo mundo de bem. Não é o que dizem os noticiários, não é o que mostram as investigações, não é o que diz o sistema de justiça brasileiro, que atuou de maneira contundente. Hoje o Brasil está feliz. Hoje o povo brasileiro aplaude. Aplaude não a prisão de ninguém, aplaude a democracia, aplaude a justiça, aplaude a soberania do nosso país, porque é para isso que trabalhamos, é para isso que somos eleitos, para defender o Brasil, para defender os interesses do povo brasileiro, e não para ficar usando Presidência da República, órgãos da Presidência da República, Polícia Federal, para tramar
contra a vida das pessoas. Ou pior, usar um mandato de vereador no Rio de Janeiro, com todo aquele colapso que nós assistimos, para ajudar criminosos.